Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu vou falar com você, minha irmã, que está agora nos acompanhando, para que você saiba que a mulher é importante no plano criador e de salvação de Deus. Foi dada à mulher a primeira promessa de restauração do homem caído. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Ela contribuiu para que a cabeça da serpente fosse esmagada. Por toda a longa história do povo de Deus, a importância da mulher é significativa e imprescindível. Os israelitas tratavam-na sempre com distinção e honra. Elas participavam das festas religiosas, eram líderes cooperadoras. Por todo o Antigo Testamento há relatos da vida de dezenas de mulheres que servem para nos mostrar o que podemos fazer quando resolvemos aceitar os desafios de Deus e nos colocar à sua disposição. Dentre elas podemos citar Sara, Raquel e Rebeca, que deram inestimável contribuição à obra de salvação do homem caído e à formação do caráter da nação abrâmica. Sem falar em outras como Débora, conceituada profetisa no período dos juízes, que liderou o povo de Deus, defendendo os seus direitos com honra, dignidade e respeito. O comandante Baraque, encorajado por ela e confiante nos seus sábios conselhos, disse: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Encorajado por essa mulher invulgar, o grande comandante das tropas israelenses obteve estrondosa vitória sobre as tropas opressoras de Císera. Hulda, também profetisa do Senhor, mostrou quanto pode fazer uma mulher que se entrega nas mãos de Deus. Ela era procurada pelos nobres e plebeus que desejavam saber a vontade do Senhor. Certa vez, foi consultada pelo rei Josias de Judá e entregou-lhe a mensagem de Deus. Se não fosse a bela e corajosa Esther, os judeus não existiriam. Essa sábia mulher usou a sua beleza física para servir a Deus e, indiretamente, preservou a vida de Jesus. Se os judeus tivessem perecido nas mãos do cruel Amã, toda a descendência do Messias teria sido destruída. No Novo Testamento, o desempenho da mulher também é importante. Logo no início dos evangelhos, deparamos-nos com referência a 4 heroínas, que apesar de algumas terem cometido graves delitos, foram agraciadas com o perdão e a redenção pela fé no sacrifício de Cristo e fazem parte da sua genealogia. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Em seguida, encontramos Maria, a escolhida de Deus para o magistral cumprimento da promessa de Gênesis e das demais profecias relacionadas ao Messias. Quando Jesus iniciou seu ministério terreno, encontrou mulheres abatidas, oprimidas, humilhadas, porém, em suas atitudes de bondade, atenção, respeito e consideração, o Senhor sempre demonstrou o grande valor e a importância delas. Ele deu à mulher honra, dignidade e liberdade. Jesus concedeu às mulheres novas possibilidades. Jesus identificou-as como suas colaboradoras, discípulas, mensageiras e representantes. Muitas delas se destacaram pelo seu grande amor e dedicação ao Mestre e à sua obra. Elas reconheceram que ele veio para homens e mulheres e sabiam que o seu poder lhes era revelado na mesma proporção. Nesse terceiro milênio, nós, mulheres de Deus, precisamos entender que também somos importantes para o Senhor e fomos chamadas para cumprir os seus propósitos na terra. O reino de Deus não pode prescindir do nosso trabalho.
Levemos a cruz como boas seguidoras e testemunhas de Jesus, custe o que custar. E eu creio que você também vai usar dos seus recursos financeiros, esforço físico, oposição religiosa ou mesmo perseguição. É chegada a hora de aceitarmos os desafios de Deus, em favor do qual recebemos o poder do Espírito Santo, e compartilhá-lo com o mundo, a igreja, a sociedade e a família, seguindo o exemplo das santas mulheres que se destacam nas Escrituras Sagradas. São muitos os desafios propostos a cada uma de nós. Vamos examinar alguns desafios importantes para todas as mulheres que desejam se tornar um canal das bênçãos de Deus. A Bíblia fala em Efésios 5,18: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo, dirigindo-se aos Efésios, exorta a todos não se encherem de vinho, ou seja, daquilo que é banalidade ou entorpecente. Paulo está encorajando os santos nascidos de novo a continuarem sendo cheios do Espírito. Em outras palavras, Paulo está lhes propondo uma experiência constante com Deus, para recebermos uma nova unção. Ser cheio do Espírito Santo significa entregar-se incondicionalmente a Deus e ser usado por Ele, com a disposição de pagar o preço exigido. Conceder consciente e absoluta primazia ao Espírito Santo de Deus, nas coisas referentes ao corpo, alma e espírito, e ser simplesmente uma mulher espiritual. Mas o que fazer para ser uma mulher cheia do Espírito Santo? Viva uma vida de perfeita comunhão com Deus. Morra para o pecado e para o eu. Viva uma vida de completa obediência a Deus. Obedeça, siga o exemplo de Jesus Cristo. Viva uma vida de oração sem cessar. Viva uma vida de demonstração de amor aos santos, à família, aos inimigos, aos necessitados, aos fracos e aos faltosos. Viva uma vida equilibrada na presença de Deus, em suas palavras, ações, oração e leitura bíblica. Viva uma vida de adoração a Deus. Não gaste as suas horas em certos tipos de conversas, fofocas, brincadeiras, piadas, que poderão contribuir para o esvaziamento do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos saber que Deus, nesse terceiro milênio, está procurando mulheres com a disposição, por exemplo, de Febe, que servia a causa do Senhor de forma plena e com sabedoria. Mulheres que não se omitam nem estejam com seus corações nos tesouros terrenos, mas que respondam sim à obra do Senhor, colocando nas mãos de Deus os seus talentos, sua criatividade, a fim de que muitas pessoas sejam alcançadas e tenham seus sofrimentos aliviados. É importante que você e eu possamos, a cada dia que passa, nos lembrar que o Senhor Jesus tem desafios, por exemplo, de que sejamos obreiras, sem perder a doçura de esposa e mãe. O Senhor Jesus, ele buscou elevar a mulher em diversas ocasiões. Ele curou, perdoou, ensinou, incluiu-as em seus ensinos e ilustrações, deixando bem claro que a sua mensagem era dirigida a elas também. E hoje, mais do que nunca, as mulheres estão servindo ao Senhor em diversas áreas da igreja e da sociedade. Participam de corais, bandas de música, círculos de oração, contribuem com assistência social, colaboram nas visitas e até auxiliam, e muitas vezes nas escolas dominicais. Elas estão sempre firmes, pregando, ensinando e cooperando. Não podemos prescindir do trabalho feminino na obra do Senhor,
pois é indispensável para o sucesso da igreja. Contudo, não podemos esquecer de que a faceta mais gloriosa do seu ministério é a função de esposa e mãe. O marido e os filhos merecem todo o nosso zelo. A mulher casada tem prioridades na áreas natural e física, mas também na espiritual. A área natural não deve sofrer com o seu ministério. A esposa amorosa está sempre disposta a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para o bem-estar do seu marido. Esse é o amor do compromisso e da fidelidade. A obreira de Cristo deve respeitar o seu marido, mas isso não significa bajulação, mas sim respeito consciente em cumprimento aos mandamentos do Senhor, o Deus da família. Precisamos reconhecer que obedecer ao plano de Deus é a melhor solução para a felicidade do casal e dos filhos. Por outro lado, o marido deve se conscientizar de que a mulher não é uma escrava ou uma empregada doméstica, mas uma auxiliadora idônea na luta pelo sucesso do lar. Ele não pode exigir nada mais além do que está na palavra de Deus. A Bíblia expressa de modo eloquente e maravilhoso essa igualdade de direitos entre o casal. A mulher de Deus, que cultiva um espírito manso e tranquilo, aprende a agir como Jesus, entregando todos os seus direitos a Deus. Ela é espiritual, não entra em pânico, não vive irritada, não se desespera. É calma, controlada, possui um caráter firme e confia na capacidade do Senhor. Essa é a mulher sábia que edifica a casa. Também temos o desafio de preservar os filhos no caminho do Senhor. A Bíblia fala, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Com isso, a palavra de Deus nos diz que devemos ensinar nossos filhos no caminho em que devem andar, garantindo que ao crescerem não se desviarão dele. É um desafio gigantesco, mas não é impossível. A mãe cristã não pode abdicar sua fé e o seu dever de ensinar a palavra de Deus aos filhos. Ouça o que diz o Senhor. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Por isso, nós também queremos ressaltar que temos o desafio de viver entre o equilíbrio entre a obediência ao marido e a idoneidade dada por Deus. Muitas pessoas confundem a atitude da mulher, porque a palavra de Deus diz que a mulher precisa ser submissa ao homem. Mas não é a submissão que muitas pessoas entendem. Através da submissão inteligente, a mulher tem o direito de pensar diferente do seu marido. Não podemos esquecer que a nossa autonomia foi concedida por Deus e Ele não vai te violentar, exigindo-lhe subserviência. Aprenda, minha irmã, a agir com cautela e sabedoria, reconhecendo que ser idônea não significa ser autoritária. Há dois extremos que precisamos evitar: o autoritarismo e a omissão. A mulher não pode ser do tipo autoritária como Jezabel, que dava ordens ao marido e o influenciava em todas as áreas, terminando por levá-lo à ruína. E nem omissa, como Safira, que assumindo uma absoluta atitude de escravidão, seguiu cegamente o marido, encontrando a morte prematura. Ou ainda do tipo de Zeres, que levou o marido a construir uma forca onde ele mesmo foi enforcado. Mulheres, vivamos sempre em equilíbrio, obedientes ao marido e idôneas
em nossas atitudes de obediência ao Senhor. Lembre-se, a prudência, a sabedoria, a cautela, o equilíbrio devem estar constantes na nossa vida. E por isso, eu quero que você, que está me acompanhando, neste momento, levante as suas mãos para o céu e receba as bênçãos de Deus para a sua vida material e espiritual. E saiba que as suas mãos, elas estão cheias. Repita assim comigo: Senhor, que os ensinamentos hoje possam ser aplicados nas nossas vidas, para que no dia a dia possamos dar frutos. Devemos nos lembrar que o Senhor cuida de cada um de nós. E nós pedimos a tua unção sobre a vida de cada uma de nós, das nossas casas, dos nossos familiares e de tudo aquilo que nos pertence, para que os princípios da palavra de Deus sejam usados para abençoar ricamente cada uma de nós. E isso nós pedimos, agradecendo já, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Minha irmã, que você reconheça que você tem valor e que você possa desfrutar de toda a sorte de bênçãos que o Senhor já preparou para você, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. É momento de oração. Meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que nesse dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, cada mulher não se sinta sem valor, não se sinta submissa, no sentido de ser uma escrava, mas ela se sinta verdadeiramente uma serva de Deus, uma filha de Deus, e que ela saiba que o Senhor já preparou para ela toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e que ela possa viver ainda aqui nessa terra do melhor que o Senhor tem para cada uma delas, e elas venham saber, Pai, que o importante é ser obediente e fiel ao Senhor, fiel à tua palavra. E hoje nós entregamos cada uma das irmãs que estão acompanhando esta ministração, e que cada uma saia feliz, alegre, contente e possa desfrutar do melhor de Deus para as suas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feliz Dia da Mulher. Amém e graças a Deus.